Ela era só uma camareira humilde, até ensinar linguagem de sinais para a filha do CEO. O que acontece quando a única pessoa capaz de ouvir a voz silenciosa de uma criança não é um médico famoso, mas uma mulher com um passado secreto que só queria desaparecer do mundo? Esta é uma história emocionante sobre como o amor encontra um jeito nos lugares mais inesperados e como a verdadeira cura pode vir justamente de quem a sociedade insiste em não ver. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. As mãos de Mariana se moviam com uma precisão automática sobre a moldura de prata. Dentro do porta-retrato, uma mulher de sorriso largo abraçava uma menina pequena de cabelos cacheados. Era a falecida senhora Albuquerque com sua filha, Isabela, em um tempo onde a felicidade parecia preencher cada canto daquela foto. Mariana usava um pano macio e seus gestos eram cuidadosos, quase reverentes. Havia aprendido em suas semanas de trabalho que cada objeto naquela mansão contava uma história, e a maioria delas era triste. O seu trabalho era limpar a poeira do presente, mas era impossível não sentir o peso do passado. A rotina era seu refúgio. Acordar antes do sol, vestir o uniforme que a tornava quase invisível e começar a limpeza pela ala leste. Os quartos de hóspedes sempre vazios. A sala de jantar com sua mesa comprida que nunca recebia convidados. E a sala de estar, onde o porta-retrato ficava sobre um aparador de madeira escura. O silêncio da casa era uma constante, quebrado apenas pelo som distante de seus próprios passos ou pelo zumbido discreto de algum aparelho eletrônico. Para Mariana, esse silêncio exterior era um alívio, pois ajudava a abafar o barulho que existia dentro de sua própria mente. Mariana, a voz firme de Dona Elvira, a governanta, soou atrás dela, sem assustá-la. Ela já estava acostumada com a forma como Elvira surgia nos cômodos. Sim, Dona Elvira. Mariana se virou, segurando o pano de limpeza. O doutor Henrique saiu mais cedo hoje. Ele pediu para que a biblioteca seja muito bem limpa. Ele vai receber uma visita importante amanhã. E lembre-se, muito cuidado com os livros mais antigos. Use apenas o espanador, nada de produtos. Pode deixar, senhora. Terei o máximo de cuidado. Sua voz era sempre baixa e respeitosa. Elvira a observou por um instante, com aqueles olhos que pareciam ver tudo. Você é uma boa funcionária, Mariana. Silenciosa e eficiente. Continue assim. Mariana apenas concordou e observou a governanta se afastar. Silenciosa e eficiente. Era isso que ela tinha se tornado. Uma profissional em ser invisível. Ninguém ali fazia ideia de quem ela era antes de atravessar aqueles portões. Ninguém imaginava que aquelas mesmas mãos, que agora limpavam móveis, um dia foram aplaudidas em congressos de linguística. Ninguém sabia que ela, que agora mal falava, já ensinou centenas de alunos sobre o poder e a beleza da comunicação humana. Uma vida inteira, um casamento, uma filha, tudo guardado em uma caixa trancada no fundo de sua alma. Uma caixa que ela não ousava abrir. Ao seguir para a biblioteca, um corredor que raramente frequentava, sentiu uma pontada familiar no peito. A dor da perda era uma companheira constante. Ela se lembrava do cheiro do café que o marido passava de manhã, da risada de sua filha quando brincavam no tapete da sala. Lembrava-se de suas próprias mãos, não limpando, mas falando, gesticulando em libras, a língua que sua pequena aprendeu antes mesmo de falar com a voz. Elas conversavam por horas com as mãos, um diálogo de amor que só as duas entendiam. Agora, suas mãos estavam mudas, servindo apenas para o trabalho. A biblioteca era enorme, com paredes cobertas de livros do chão ao teto. O cheiro de papel antigo e couro enchia o ar. Era um templo do conhecimento, mas, como o resto da casa, parecia triste e abandonado. Enquanto passava o espanador delicadamente pelas lombadas dos livros, ela pensou na ironia de sua situação.
Estava cercada por milhares de palavras presas em páginas, enquanto ela mesma se aprisionava em um silêncio autoimposto. Fugir para São Paulo, mudar de nome, aceitar aquele emprego, tudo fazia parte de um plano desesperado para esquecer, para deixar de sentir, e na maior parte do tempo funcionava. A exaustão física ao final do dia era uma bênção. A mente, ocupada com tarefas simples, não tinha tempo para remoer o passado. Mas havia momentos como aquele em que uma lembrança escapava, uma imagem, um som, um cheiro, e então a dor voltava, forte, lembrando-a de que não importava para onde fugisse, a sua história sempre a acompanharia. Ali, naquela mansão fria e silenciosa, Mariana era apenas uma camareira com um passado secreto, uma mulher que entendia todas as formas de linguagem, mas que tinha escolhido não usar nenhuma delas. Ela só não imaginava que naquele lugar de silêncios, uma menina esquecida pelo mundo estava prestes a precisar desesperadamente de alguém que falasse a língua do coração. Depois de terminar a biblioteca, Mariana sentiu um alívio momentâneo. O cheiro dos livros antigos a acalmava, mas a imensidão do lugar também a fazia se sentir pequena e solitária. Ao sair, encontrou Dona Elvira no corredor com uma nova lista de tarefas. Seu dia estava longe de acabar. Agora, a ala oeste, disse a governanta sem rodeios. Apenas os corredores e o pequeno salão de estar. Não entre em nenhum quarto, principalmente no da menina. Uma fisioterapeuta está com ela agora. Apenas faça seu trabalho e seja, como sempre, discreta. Sim, senhora. Mariana respondeu, já se dirigindo para a parte da casa que ela menos conhecia. A ala oeste era diferente do resto da mansão. O ar parecia mais parado e o silêncio, se é que era possível, era ainda mais profundo. As paredes eram pintadas em tons pastel, uma tentativa falha de criar um ambiente alegre. Havia desenhos infantis emoldurados, mas eles pareciam peças de museu, sem a vida e a desordem que crianças de verdade costumam deixar. Enquanto Mariana passava um pano úmido no piso de madeira, a porta do quarto principal se abriu. Uma mulher com roupas de ginástica saiu, carregando uma prancheta. Era a fisioterapeuta. Ela viu Mariana e deu um sorriso cansado. Olá, você é nova por aqui, não é? Sou Mariana. Estou aqui há algumas semanas. Ah, sim. Bem-vinda então. A mulher suspirou, olhando para a porta fechada atrás de si. Um dia difícil. Mariana não sabia o que dizer. A regra era clara. Não fazer perguntas, não se envolver. Mas a terapeuta continuou, como se precisasse desabafar com qualquer um. Ela não responde a nada hoje, nenhum estímulo. É como se estivesse a quilômetros de distância. A gente tenta, traz equipamentos novos. O pai dela gasta uma fortuna. Mas a verdade é que a conexão não existe. É frustrante. A mulher se despediu e seguiu pelo corredor, seus passos suaves se afastando até desaparecerem. Mariana ficou ali, parada, olhando para a porta fechada. Então aquela era a porta do quarto de Isabela Albuquerque, a menina de 7 anos que, segundo os cochichos dos outros funcionários, tinha se calado para o mundo. Perdeu a mãe em um terrível acidente de helicóptero e com ela a voz e o movimento das pernas. Mariana continuou seu trabalho, mas seus pensamentos agora estavam fixos naquela porta. Ela limpava o chão, mas imaginava o que havia lá dentro. Um mundo de silêncio, aparelhos caros e uma solidão que ela conhecia muito bem. Minutos depois, uma outra mulher mais velha e com um ar gentil saiu do quarto. Era a professora particular que deixou a porta entreaberta ao sair. Foi apenas por um instante, um breve momento antes que a porta se fechasse lentamente, mas foi o suficiente. Mariana viu. Sentada em uma cadeira de rodas de última geração, que mais parecia um trono tecnológico, estava uma menina pequena. Usava um vestido impecável e seu cabelo loiro estava preso com uma fita.
Ela olhava fixamente para a janela imensa que mostrava o jardim perfeitamente cuidado lá fora. Seus olhos, no entanto, não pareciam ver as flores ou o céu azul. Eles estavam vazios, perdidos em um lugar que ninguém mais podia alcançar. O quarto era o sonho de qualquer criança. Bonecas de porcelana sentadas em prateleiras, uma casa de bonecas gigante e intocada, livros com capas coloridas empilhados sem nunca terem sido abertos. Mas tudo era arrumado demais, limpo demais. Era um cenário, não um quarto de criança. Isabela era a peça central daquele cenário, uma boneca viva em sua própria exposição de tristeza. A imagem atingiu Mariana com uma força inesperada. Ela não sentiu pena, como a fisioterapeuta. Sentiu um reconhecimento. Naquele rosto pequeno e apático, ela viu um reflexo de sua própria dor. Viu a mesma ausência, o mesmo abandono da alma. Entendeu naquele momento que Isabela não era apenas uma paciente ou um caso clínico. Era uma criança que havia perdido sua âncora no mundo e agora estava à deriva em um mar de silêncio. Todos ao seu redor tentavam consertar seu corpo e estimular sua mente, mas parecia que ninguém estava tentando alcançar seu coração. Eles enchiam seu quarto de objetos, mas o esvaziavam de afeto real. Contratavam os melhores profissionais, mas não ofereciam a simples companhia de alguém que a enxergasse de verdade. O pai, o poderoso Dr. Henrique, dava a ela tudo o que o dinheiro podia comprar, na esperança de preencher o vazio deixado pela mãe. Mas Mariana sabia, com uma certeza que doía, que aquele tipo de vazio não se preenchia com coisas. Aquele silêncio não se curava com terapias convencionais. A menina não precisava de mais um especialista. Precisava de uma ponte, alguém que estivesse disposto a cruzar o abismo de silêncio para encontrá-la do outro lado. Naquele instante, olhando para a porta agora fechada, Mariana sentiu a primeira faísca de um propósito que ela pensava ter perdido para sempre. A imagem da menina na janela não saía da cabeça de Mariana. Durante os dias que se seguiram, sempre que suas tarefas a levavam para a ala oeste, ela sentia um aperto no coração ao passar pela porta fechada do quarto de Isabela. Suas novas responsabilidades incluíam a manutenção diária da biblioteca, um trabalho que ela passou a apreciar. O lugar era seu santuário de silêncio, um refúgio dentro do refúgio maior que era a mansão. Contudo, depois de alguns dias, ela começou a notar que seu santuário não era mais tão solitário. Começou com coisas pequenas. Um livro de ilustrações infantis, que ela tinha certeza de ter deixado na prateleira de baixo, aparecia no dia seguinte sobre uma mesinha de canto. Depois, o cheiro suave do sabonete de lavanda de Isabela, que ela sentia quando limpava o quarto da menina, parecia estar presente em um canto específico da biblioteca. Mariana nunca comentou nada com ninguém. Ela apenas observava. Até que, em uma tarde, enquanto espanava uma estante alta, viu pelo reflexo de uma vidraça a silhueta da cadeira de rodas de Isabela, parada e escondida atrás de uma fileira de grossas enciclopédias. A menina estava ali, em silêncio, apenas observando. Mariana sentiu o coração acelerar, mas forçou seu corpo a continuar a tarefa com a mesma calma de sempre. Instintivamente, ela sabia que qualquer reação brusca, qualquer olhar direto, poderia quebrar aquele encanto frágil e assustar a menina. Então, ela fingiu não notar. Nos dias seguintes, a presença de Isabela se tornou uma constante. Ela sempre encontrava um novo esconderijo, atrás de uma poltrona de veludo, entre as cortinas pesadas ou no vão de uma estante. E Mariana continuava seu trabalho, limpando e organizando, oferecendo com seu silêncio uma companhia que não pedia nada em troca. Ela entendia que, para Isabela, aquele era talvez o único lugar na casa onde ela podia simplesmente ser, sem a pressão de ter que reagir, falar ou se exercitar.
Em uma tarde particularmente cinzenta, uma tristeza profunda atingiu Mariana. Era uma daquelas datas que o calendário não marca, mas que a memória insiste em lembrar. O dia estava pesado e a saudade de sua filha parecia quase insuportável. Para não se entregar às lágrimas, ela buscou algo para se prender. Seus olhos encontraram um livro infantil simples, de capa dura, que estava em uma prateleira baixa. Era Ciranda, Cirandinha. Um nó se formou em sua garganta. Ela se sentou no chão, ali mesmo no corredor entre as estantes, e abriu o livro. As palavras eram familiares, doces e dolorosas. E então, sem pensar, suas mãos começaram a se mover. Foi um impulso, uma necessidade da alma. Ela não cantou com a voz. Cantou com as mãos, da forma como costumava fazer para sua própria filha. Cada gesto era fluido, carregado de uma emoção que as palavras faladas não conseguiriam expressar. Suas mãos desenharam a ciranda, o dar as mãos, o anel de vidro que se quebrou e o amor que era mais forte que tudo. Era uma oração silenciosa, uma canção de ninar para uma memória. Ela estava completamente imersa naquele momento, naquele diálogo secreto entre seu coração e suas mãos. Estava tão perdida em seu mundo que se esqueceu completamente de sua espectadora silenciosa. Quando a canção silenciosa terminou, ela ficou parada por um instante, com as mãos repousando sobre o livro em seu colo. Uma única lágrima escorreu por seu rosto, e ela a secou rapidamente, sentindo-se um pouco tola. Levantou-se para guardar o livro em seu lugar. Ao se virar, seu olhar foi instintivamente para o canto onde Isabela costumava se esconder. E foi então que ela viu. Uma mãozinha pálida apareceu por trás da estante. Estava hesitante, um pouco trêmula, mas seus olhos não a enganavam. Os dedos pequenos da menina tentavam, de forma desajeitada, imitar o último sinal que Mariana havia feito. A mãozinha se fechou e os dedos se juntaram, formando um círculo imperfeito. O sinal para roda, para ciranda. O ar pareceu ficar parado na biblioteca. O coração de Mariana disparou batendo forte. Isabela, a menina que não reagia a estímulo nenhum, a menina perdida em seu próprio mundo, tinha acabado de responder. Ela não usou a voz que todos tentavam arrancar dela. Ela usou as mãos. Naquele instante, no lugar mais esquecido da casa, uma ponte invisível e silenciosa foi construída entre a camareira com um passado secreto e a menina que o mundo tinha decidido ignorar. Pela primeira vez em anos, alguém finalmente falou a língua de Isabela. O tempo pareceu parar naquele corredor da biblioteca. Diante do sinal desajeitado, mas inconfundível de Isabela, o coração de Mariana bateu descompassado. Uma onda de emoção tão forte a percorreu que ela precisou se apoiar em uma estante para manter o equilíbrio. Era um misto de surpresa, alegria e uma ternura que quase doía. O mundo que ela havia construído para se proteger, feito de silêncio e indiferença, desmoronou em um único instante por causa de um simples gesto de uma criança. Ela sabia que aquele era um momento precioso. Um movimento errado, uma palavra alta, um susto, e tudo poderia se perder. Respirando fundo, Mariana sorriu. Não um sorriso forçado de circunstância, mas um sorriso genuíno, o primeiro que ela dava em anos. Um sorriso que vinha de um lugar que ela pensava estar morto e enterrado. Lentamente, para não assustá-la, ela ergueu a mão e repetiu o sinal para ciranda, de forma clara e suave. Depois, abriu a mão em um gesto que significava lindo. Ela não disse nada, apenas ofereceu os sinais como quem oferece uma flor. Do seu esconderijo, Isabela observou, os olhos, antes vazios, agora brilhantes de atenção. A menina repetiu o sinal de ciranda com um pouco mais de firmeza desta vez. Mariana sentiu um calor se espalhar por seu peito.
Com o mesmo cuidado, pegou o livro de ilustrações que estava por perto e o abriu em uma página que mostrava uma grande borboleta azul. Ela apontou para a figura e, em seguida, fez o sinal para a borboleta, cruzando as mãos e movendo os polegares como se fossem asas batendo. Isabela inclinou a cabeça, fascinada, mas não repetiu o gesto, e estava tudo bem. Mariana entendeu que não era uma aula, era uma conversa. Ela sorriu mais uma vez, fez um pequeno aceno de despedida e saiu da biblioteca, deixando a menina em seu esconderijo seguro. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. A imagem daquela mãozinha trêmula se repetia em sua mente, um farol de esperança na escuridão de sua vida. No dia seguinte, a rotina de limpeza da biblioteca ganhou um novo significado. Era o compromisso mais importante do seu dia. Ao entrar, sentiu uma expectativa no ar. Isabela já estava lá, no mesmo canto, mas Mariana percebeu que a cadeira de rodas estava um pouco menos escondida. O jogo silencioso recomeçou. Mariana limpava uma prateleira e discretamente fazia o sinal para livro. Depois apontava para a janela e fazia o sinal de sol. Eram palavras simples, pedaços do mundo que as cercava. Isabela apenas observava, absorvendo tudo como uma pequena esponja. Depois de 3 dias, a mudança aconteceu. Enquanto Mariana limpava, Isabela apontou para um vaso de flores sobre uma mesa. Seus olhos encontraram os de Mariana, cheios de uma pergunta silenciosa. Mariana entendeu na hora. Ela parou o que estava fazendo, se aproximou um pouco e fez o sinal para a flor. Um sorriso, o primeiro que Mariana via no rosto da menina, iluminou as feições de Isabela. E com uma determinação surpreendente, ela imitou o sinal. Foi o começo de tudo. A partir daquele momento, a biblioteca se tornou a sala de aula secreta delas, um lugar mágico onde a comunicação florescia sem regras ou pressão. Isabela apontava para os objetos e Mariana lhe dava os nomes em libras. Não havia cobrança, apenas a alegria da descoberta. A menina, que era apática com os melhores terapeutas, se mostrava uma aluna curiosa e dedicada. Sua mente, que parecia adormecida, estava viva e faminta por conexão. Os sorrisos se tornaram frequentes, e os olhos de Isabela passaram a brilhar com uma luz que ninguém na casa via há muito tempo. As outras funcionárias começaram a notar a diferença sem entender a causa. "A menina parece outra esta semana, não acha?" comentou a cozinheira com Dona Elvira. Hoje ela até raspou o prato do almoço. A governanta, sempre cautelosa, apenas respondeu: "Fases. Crianças têm fases. Vamos observar." Mas Mariana sabia que não era uma fase. Era uma transformação. Isabela passou a esperar por ela. Todos os dias, na hora da limpeza, ela já estava na biblioteca. A menina que antes se escondia, agora a buscava. Em uma tarde, enquanto conversavam, Mariana fez o sinal de amiga. Isabela a olhou por um longo tempo e depois, pela primeira vez, moveu sua cadeira de rodas para fora do esconderijo, parando a poucos metros de Mariana em plena luz. A confiança naquele gesto simples encheu os olhos de Mariana de lágrimas. Ali, entre livros empoeirados, uma amizade improvável nascia, curando 2 almas de uma forma que ninguém poderia imaginar. A amizade silenciosa entre Mariana e Isabela florescia a cada dia na paz da biblioteca. Isabela, com uma rapidez que surpreenderia qualquer especialista, absorvia cada novo sinal, cada nova palavra silenciosa que Mariana lhe oferecia. Em uma tarde, enquanto organizavam alguns livros em uma prateleira baixa, Isabela tocou no braço de Mariana para chamar sua atenção. A menina, então, apontou para si mesma. Depois fez um sinal que elas usavam para triste e, por fim, apontou para uma foto da mãe no porta-retrato que ficava na sala principal e que ela mesma havia trazido para a biblioteca. A pergunta era clara, uma frase inteira construída com as mãos. "Eu estou triste pela mamãe."
O coração de Mariana se contraiu. A complexidade daquele sentimento, expresso com tanta clareza por uma criança que o mundo julgava incomunicável, a transportou para outro tempo, para outra vida. O cheiro de pó de giz e livros novos invadiu sua memória e, de repente, ela não estava mais na mansão dos Albuquerque. Estava em Curitiba, em uma sala de aula da Universidade Federal do Paraná. Ela se via mais jovem, com o cabelo solto, em frente a uma turma de estudantes atentos. Doutora Mariana Neves, uma das mais respeitadas professoras de linguística do país, especialista em comunicação e linguagem de sinais. Ela se lembrou da paixão que sentia ao falar, ao gesticular, ao explicar como a linguagem era a arquitetura da alma humana. Lembrou-se do marido, Ricardo, sentado na primeira fila de uma de suas palestras, olhando-a com um orgulho que a fazia se sentir a mulher mais sortuda do mundo. Você não só ensina, meu amor, ele lhe disse uma noite enquanto jantavam. Você ilumina as pessoas, você lhes dá o poder de se conectarem. E a luz mais brilhante de sua vida era Laura, a filha dos dois. Laura nasceu surda, e para Mariana isso nunca foi uma limitação, mas sim um convite para um universo diferente e fascinante. A primeira língua de Laura foi Libras. A casa deles não era silenciosa. Era preenchida por conversas animadas, por risadas que se manifestavam em gestos largos, por histórias contadas com as mãos antes de dormir. Mariana se lembrou de uma tarde de domingo, com Laura, de 5 anos, sentada em seu colo no jardim, conversando sobre as formigas que andavam na grama. Cada sinal da menina era uma explosão de vida, uma prova do poder daquela ponte que elas construíram juntas. A lembrança era tão nítida, tão feliz, que a volta à realidade foi brutal. A memória seguinte era escura, cheia de fumaça e do som agudo de sirenes. Uma tragédia doméstica, foi o que disseram os jornais. Um vazamento de gás durante a noite. Uma fatalidade que levou Ricardo e Laura enquanto dormiam. Mariana só sobreviveu porque tinha viajado para um congresso naquele fim de semana. Ela voltou para uma casa vazia, para um silêncio que gritava. O mundo dela, as pessoas que davam sentido a tudo, haviam desaparecido. Depois do enterro, ela não conseguiu mais entrar na própria casa. Não suportava o silêncio, os brinquedos de Laura, as roupas de Ricardo. Não suportava os olhares de pena dos amigos e colegas. Sua vida, sua carreira, tudo o que ela era, estava coberto pela fuligem daquela perda. Ser a doutora Mariana Neves era doloroso demais. Ensinar sobre comunicação, sobre a beleza da linguagem que usava com sua filha, tornou-se uma tortura. Então, ela fez a única coisa que lhe pareceu lógica em meio à loucura da dor. Fugiu, deixou tudo para trás, sacou o dinheiro que tinha, mudou seu sobrenome para Silva e se refugiou no anonimato em São Paulo. Ser uma camareira, uma mulher invisível que apenas limpava a vida dos outros, era sua penitência, era sua forma de se calar para o mundo, assim como o mundo tinha se calado para ela. A voz em sua cabeça foi substituída por um toque suave em sua mão. Ela piscou, voltando para a biblioteca. Isabela a olhava com uma expressão de preocupação em seu rostinho. A menina repetiu o sinal de triste, mas desta vez apontou para Mariana. Você está triste? Naquele momento, olhando para aqueles olhos curiosos, Mariana entendeu tudo. Ela fugiu de seu dom porque ele estava ligado à sua maior dor. Mas ali, naquela casa, seu dom renascia, não como uma fonte de sofrimento, mas como um instrumento de cura. Ao ensinar Isabela, ela não estava traindo a memória de Laura. Pelo contrário, estava honrando-a da forma mais bonita possível. Estava construindo uma nova ponte. Com as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, Mariana olhou para Isabela e pela primeira vez compartilhou sua própria língua secreta. Com as mãos, ela respondeu, sim, eu também estou triste. Mas você, ela fez o sinal para você, me faz feliz.
Henrique Albuquerque fechou o contrato de milhões com um simples comando de voz em seu escritório no último andar de um arranha-céu na Faria Lima. Ele era um homem acostumado a dar ordens e a ver o mundo se mover de acordo com sua vontade. Números, projeções e resultados eram a linguagem que ele dominava. Depois de desligar a chamada, ele girou em sua cadeira de couro e olhou para a imensidão de São Paulo através da parede de vidro. A cidade se estendia a seus pés, um império de concreto que ele ajudou a construir, mas nenhum de seus sucessos conseguia preencher o vazio que sentia ao pensar em sua própria casa. Sua assistente entrou na sala, com a discrição de sempre. Dr. Henrique, a clínica de reabilitação da Suíça enviou os novos catálogos de equipamentos para a Isabela, e a psicóloga dela ligou. Gostaria de agendar uma nova avaliação. Henrique suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Mande escanear os catálogos e me envie por e-mail. Diga à psicóloga que meu tempo está curto esta semana. Peça para ela me enviar um resumo do que ela considera importante. Ele respondia como se estivesse gerenciando mais um de seus departamentos. Isabela era um projeto caro e frustrante, para o qual ele alocava os melhores recursos. Os médicos mais renomados, as terapias mais modernas, a cadeira de rodas alemã que custava o preço de um carro de luxo. Ele assinava os cheques, lia os relatórios que falavam em apatia persistente e falta de resposta aos estímulos, e sentia uma raiva impotente. Estava fazendo tudo o que um pai deveria fazer, tudo o que o dinheiro podia oferecer. Por que não era o suficiente? Naquele dia, movido por um impulso que nem ele mesmo entendeu, decidiu sair mais cedo. Deixou para trás o mundo dos negócios e dirigiu seu carro importado para a fortaleza silenciosa que chamava de Lar no Morumbi. Ao entrar, a casa o recebeu com sua quietude habitual. O cheiro de cera e a ausência de som eram as provas de que tudo estava em ordem, sob o comando firme de Dona Elvira. Ele tirou o paletó, afrouxou a gravata e caminhou em direção à biblioteca, pensando em servir uma dose de uísque. A porta estava entreaberta. Ele parou, esperando não encontrar ninguém, mas um movimento sutil lá dentro chamou sua atenção. Aproximou-se em silêncio, uma habilidade que usava bem nos negócios, e olhou pela fresta. O que viu o deixou paralisado. No chão, sentada sobre um tapete, estava a nova camareira Mariana. E em frente a ela, fora de sua cadeira de rodas, sentada sobre as próprias pernas, estava Isabela. Sua filha não apenas estava presente, ela estava viva. Seus olhos, que ele só via vazios e distantes, estavam fixos na funcionária, brilhando com uma intensidade que ele não via desde antes do acidente. Ele ficou ali, escondido, observando a cena se desenrolar. Era uma dança silenciosa. A camareira movia as mãos com uma graça e uma precisão que hipnotizavam. E sua filha, sua pequena Isabela, respondia. Suas mãozinhas, antes moles e sem vida em seu colo, agora se moviam, formando gestos, respondendo, perguntando. Um sorriso genuíno de pura alegria apareceu no rosto de Isabela. Henrique sentiu uma pontada no peito. Quando foi a última vez que ele viu a filha sorrir daquele jeito, ele não conseguia se lembrar. Então, o momento que mudaria tudo aconteceu. Mariana pegou o porta-retrato com a foto de sua falecida esposa, a mãe de Isabela. Ela mostrou a foto para a menina e fez um gesto simples com as mãos. Isabela olhou para a foto com uma doçura infinita. Seus olhinhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de desespero, eram de saudade. Com uma delicadeza que parecia impossível, a menina tocou o rosto de vidro da mãe na foto. Em seguida, olhou para Mariana e moveu as mãos. Primeiro, levou o polegar aberto ao queixo e depois o moveu em um arco para cima, tocando a testa. Henrique não entendeu o que o gesto significava, mas viu a emoção que tomou conta do rosto da camareira. Viu os olhos dela se encherem de lágrimas de compaixão. Ele não precisava entender a palavra para compreender a conversa.
O amor e a dor naquela troca silenciosa eram mais claros do que qualquer relatório que ele já tinha lido. Sua filha, que não pronunciava uma única palavra há anos, estava ali, falando sobre a mãe. Estava se comunicando de uma forma profunda e real com uma completa estranha. Naquele instante, Henrique Albuquerque, o homem que comandava um império, se sentiu o mais pobre dos homens. Ele tinha dado à filha um mundo de coisas, mas aquela camareira, com as mãos e o silêncio, tinha lhe dado o que realmente importava: uma voz. Henrique permaneceu imóvel na entrada da porta, o coração batendo de forma desordenada no peito. Ele observou Mariana ajudar sua filha a se acomodar de volta na cadeira de rodas com uma ternura que ele, o próprio pai, nunca soube demonstrar. Isabela, ao sair da biblioteca, passou por onde ele estava escondido sem notá-lo, mas ele viu seu rosto. Estava sereno, com um leve sorriso nos lábios, uma expressão de paz que ele não via desde que sua esposa era viva. Ele esperou os sons suaves da cadeira de rodas desaparecerem pelo corredor antes de finalmente entrar na biblioteca. O ar ainda parecia vibrar com a energia daquela conversa silenciosa. Mariana estava guardando o porta-retrato no lugar quando se virou e deu de cara com ele. O susto foi evidente em seus olhos. Ela empalideceu, as mãos segurando o pano de limpeza como se fosse uma pequena proteção. O medo de ser despedida, de ter sua mentira e seu refúgio descobertos, era visível em sua postura. Senhor Albuquerque, sua voz saiu como um fio. Eu posso explicar. A intenção inicial de Henrique era ser duro, exigir respostas com a mesma autoridade com que fechava negócios. Mas ao ver a cena, sua raiva tinha se transformado em uma confusão profunda. Sua voz, no entanto, ainda saiu fria, carregada por anos de hábito. Eu não quero que explique por que estava sentada no chão durante o horário de trabalho. Eu quero que me explique o que foi aquilo, o que eram aqueles gestos. Mariana respirou fundo. Aquele era o momento. Ela podia mentir, se desculpar, implorar pelo emprego. Ou podia, finalmente, honrar a si mesma e, principalmente, a Isabela. Ela escolheu a segunda opção. A postura de medo deu lugar a uma calma e firmeza que surpreenderam o Henrique. Ela não era mais a camareira assustada. Aquilo, senhor, era uma conversa. Nós estávamos conversando. Henrique sentiu uma onda de irritação. Conversando? Minha filha não fala. Eu paguei os melhores especialistas do país, do mundo. Todos eles disseram a mesma coisa. O diagnóstico é de mutismo seletivo pós-traumático. Ela se recusa a falar. Mariana o olhou diretamente nos olhos, sem desviar. Sua serenidade era desconcertante. Com todo o respeito, Dr. Henrique, mas eles estão errados. A sua filha não está muda. Ela só estava esperando que alguém falasse a língua dela. A frase pairou no ar, simples e direta, mas atingiu Henrique com uma força imensa. Ele sentiu o chão se mover sob seus pés. Aquela mulher, sua funcionária, estava invalidando anos de laudos médicos e de sua própria crença com uma tranquilidade absurda. A língua dela? Que língua? A língua brasileira de sinais. Libras. É uma língua completa, com gramática e vocabulário próprios, e é a língua que a Isabela escolheu para se comunicar. Ele se lembrou do gesto que a menina fez ao olhar a foto da mãe. O que ela disse? Ele perguntou, a voz agora menos autoritária, quase suplicante. Quando ela olhou para a foto da mãe dela, o que ela disse? Mariana hesitou por um instante, como se estivesse decidindo se ele merecia saber. Ela me disse que sentia saudades da mãe. Aquilo foi o golpe final. Henrique se apoiou em uma poltrona, o corpo pesado. Anos de silêncio, de desespero, de cheques assinados e de uma distância crescente. Ele via a filha como um problema a ser resolvido, um projeto que não dava resultados. Cercou-a de tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nunca lhe ocorreu que a solução não era um aparelho mais moderno ou um novo especialista. A solução era a conexão.
Era o respeito. Era ouvir o que ela tinha a dizer, mesmo que não fosse com a voz. Ele olhou para Mariana, mas não viu mais uma simples camareira. Viu uma mulher com uma sabedoria e uma percepção que ele, com todo o seu poder e inteligência, não possuía. Em poucas semanas, ela tinha conseguido o que anos de tratamento e uma fortuna gasta não conseguiram. Ela não viu um caso clínico. Ela viu uma criança e simplesmente escutou. A vergonha o invadiu. A vergonha de sua ausência emocional, de seu preconceito, de sua arrogância em acreditar que o dinheiro poderia consertar uma alma partida. Ele, que se orgulhava tanto de sua capacidade de resolver problemas, tinha falhado no mais importante de todos. Tinha falhado como pai. O silêncio na biblioteca agora tinha um novo peso, o peso da verdade. O silêncio que se instalou na biblioteca após a revelação de Mariana era diferente de qualquer outro que Henrique já experimentara em sua casa. Não era um silêncio de ausência ou de tristeza, mas um silêncio denso, carregado de significado e de uma verdade que o desmontava por completo. Ele olhou para Mariana. A mulher que até minutos atrás era apenas uma sombra em sua casa, uma funcionária eficiente cujo nome ele mal sabia. Agora ele a via com outros olhos. Via a força em sua postura, a inteligência em seu olhar e, acima de tudo, a compaixão que tinha conseguido atravessar a muralha de silêncio de sua filha. A vergonha que sentia de si mesmo era imensa. Mas por baixo dela, uma semente de esperança começava a brotar. Por favor, sente-se, disse ele, a voz baixa, desprovida de sua arrogância habitual. O pedido soou estranho, um chefe pedindo a uma camareira para se sentar em uma das poltronas de couro caras. Mariana hesitou por um segundo e depois se sentou na beirada da poltrona, ainda incerta sobre o que esperar. Henrique não se sentou. Ele andou pela sala como um animal enjaulado antes de parar em frente a ela. Me fale sobre ela, pediu ele, e a súplica em sua voz era real. O que mais? O que mais a minha filha diz quando conversa com você? Mariana relaxou um pouco, percebendo que a conversa tinha mudado de tom. Não era mais um interrogatório, mas um pedido de ajuda de um pai perdido. Ela não diz nada de extraordinário, Dr. Henrique. E é isso que é tão bonito, começou ela, a voz suave, mas firme. Ela fala sobre as cores. Outro dia me disse que a sua cor favorita é o amarelo, por causa do sol. Ela me perguntou se as borboletas sentem cócegas quando pousam nas flores. Ela fala sobre os sonhos que tem, sobre o gosto do bolo de chocolate que a cozinheira faz. Ela fala sobre coisas de criança, porque é isso que ela é, uma criança. Cada palavra de Mariana era uma pequena revelação para Henrique. Ele conhecia o tipo sanguíneo de Isabela, suas alergias, o cronograma de seus medicamentos, mas não sabia sua cor favorita. Ele recebia relatórios semanais sobre a evolução de sua atrofia muscular, mas não fazia ideia de que ela se perguntava sobre as borboletas. Ele estava tão focado em consertar o que estava quebrado que nunca parou para apreciar o que estava perfeitamente inteiro, a alma curiosa e sensível de sua filha. Ele parou de andar e a encarou, a decisão se formando em sua mente. Era uma aposta, um desvio completo de tudo o que ele acreditava ser o caminho certo. Mas o caminho certo o tinha levado a um beco sem saída. Era hora de tentar algo novo. Eu quero que você se torne a tutora dela, disse ele, as palavras saindo com urgência. Oficialmente, deixe o trabalho de camareira. Quero que dedique todo o seu tempo a ela. Terá liberdade total para fazer o que achar melhor. O salário... Não importa, peça o que quiser, apenas continue a fazer o que está fazendo. Mariana o ouviu em silêncio. A oferta era mais do que ela poderia imaginar. Seria a solução para seus problemas financeiros, uma forma de viver com dignidade. Mas ela olhou para Henrique e viu além do dinheiro. Viu a chance de mudar de verdade a vida de Isabela.
de garantir que o milagre que começou naquela biblioteca não fosse apenas uma fase. Eu aceito, ela disse, e Henrique sentiu um alívio imenso. Mas eu tenho uma condição. Ele ficou surpreso. Uma funcionária que ele poderia demitir a qualquer momento estava lhe impondo uma condição, mas ele concordou com a cabeça, indicando que ela prosseguisse. Minha condição não tem a ver com dinheiro, continuou Mariana. Agora com a autoridade de uma professora, não de uma camareira. A partir de hoje, a Isabela deixa de ser um projeto. Ela deixa de ser um caso clínico. O senhor vai cancelar as consultas com os especialistas que só a veem como um conjunto de sintomas. Vai parar de comprar equipamentos que servem apenas para nos lembrar do que ela não pode fazer. A minha condição é que todos nesta casa, a começar pelo senhor, passem a enxergá-la como uma criança completa, uma criança inteligente, curiosa e perfeitamente capaz de se comunicar. A voz dela é com as mãos, e nós vamos aprender a ouvi-la. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a profundidade daquele pedido. Era mais do que uma condição de trabalho. Era uma exigência para que ele mudasse, para que ele se tornasse o pai que Isabela precisava. Ele olhou nos olhos firmes de Mariana e soube que ela estava absolutamente certa. Você tem a minha palavra, disse ele com uma sinceridade que há muito não usava. E Mariana, a partir de amanhã, não precisa mais usar esse uniforme. Seu lugar não é mais nas sombras desta casa. Passaram-se 6 meses. 6 meses que transformaram a mansão silenciosa dos Albuquerque em um lar. O uniforme cinza de Mariana foi guardado no fundo de um armário e substituído por roupas comuns. As consultas e terapias foram canceladas. Em seu lugar, as tardes eram preenchidas com passeios no jardim, aulas de culinária, onde Isabela ajudava com as mãos, e longas conversas na biblioteca que se tornara o coração da casa. Henrique, por sua vez, começou a fazer algo que nenhuma reunião de negócios jamais exigiu dele. Ele começou a chegar em casa mais cedo. E começou a aprender uma nova língua, uma palavra silenciosa de cada vez. O ponto máximo dessa transformação aconteceu em uma noite de gala. A Fundação Albuquerque estava inaugurando seu mais novo projeto, um moderno centro de inclusão para crianças com deficiência. Nos bastidores do auditório lotado, a atmosfera era uma mistura de nervosismo e excitação. Mariana ajeitava com carinho uma fita no cabelo de Isabela, que estava em sua cadeira de rodas, usando um lindo vestido amarelo, sua cor favorita. E então, como está se sentindo? Perguntou Mariana, suas mãos se movendo com a familiaridade de uma conversa antiga. Isabela sorriu, um sorriso largo, e respondeu com as mãos. Meu coração parece uma borboleta presa dentro de uma caixa. Henrique, parado ao lado delas, vestindo um terno elegante, entendeu o sinal e sorriu. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira da filha, um gesto que se tornara natural para ele. Borboletas são uma coisa boa, minha filha. Significa que você está viva. E não se preocupe, Mariana e eu estaremos bem ali na primeira fila. Isabela olhou para Mariana, buscando uma última confirmação. Mariana segurou sua mão por um instante. Apenas conte a sua história. É a história mais linda que eu conheço. Quando a hora chegou, Henrique subiu ao palco sob aplausos educados. Ele falou brevemente sobre o propósito do centro, sobre a importância da inclusão. E então sua voz mudou, tornando-se a de um pai. E esta noite, para marcar esta inauguração, eu gostaria de apresentar a vocês a inspiração por trás de tudo isso. A pessoa que me ensinou mais sobre comunicação nos últimos meses do que eu aprendi em toda a minha vida. Minha filha, Isabela. As luzes se concentraram em Isabela enquanto ela se posicionava no centro do palco. Um silêncio curioso tomou conta da plateia, composta pela elite de São Paulo. Muitos ali conheciam a história trágica da menina Albuquerque. Esperavam ver uma figura frágil
talvez um vídeo preparado. Ninguém esperava o que aconteceu a seguir. Isabela respirou fundo, olhou para Mariana na primeira fila e começou. Suas mãos se moveram, não com hesitação, mas com uma confiança e uma eloquência que silenciaram o auditório. Não era uma tradução de palavras, era poesia em movimento. Ela falou sobre a escuridão e o silêncio. Suas mãos descreveram como era se sentir uma boneca em uma prateleira, cercada por tudo, mas sem ter nada. Seus gestos pintaram a imagem de uma biblioteca empoeirada e de uma mulher que cantava canções com as mãos. A história se desenrolava e a plateia estava hipnotizada. Muitos não entendiam a língua, mas todos entendiam a emoção. Entendiam a história de uma menina perdida que foi encontrada. Ela encerrou sua apresentação olhando diretamente para Mariana, e suas mãos disseram, de forma clara e cheia de amor: "Obrigada por me ouvir quando eu não tinha voz. Obrigada, minha professora, minha amiga." A plateia explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram, muitas com os olhos marejados, comovidas pela força daquela pequena menina. Henrique se aproximou de sua filha e assumiu o microfone novamente, a voz embargada pela emoção. "Por muito tempo eu achei que poderia consertar minha filha", começou ele, e o salão ficou em silêncio para ouvi-lo. "Eu investi em ciência, em tecnologia, em tudo o que o dinheiro podia comprar, acreditando que a cura viria de fora. Hoje eu entendo o quão enganado eu estava. A verdadeira mudança na vida da Isabela não veio de um aparelho caro, veio do amor. Veio da paciência e da coragem de uma pessoa que não tentou consertá-la, mas que simplesmente decidiu escutá-la." Ele colocou a mão sobre o ombro de Isabela, que olhava para ele com admiração. "Minha filha me ensinou que o silêncio também fala e que as maiores revoluções começam com um simples ato de afeto. Este centro foi construído com meu dinheiro, mas sua alma foi construída pelo amor que salvou minha família. Obrigado, Mariana, por dar à minha filha e a mim a nossa voz de volta." A volta para casa após o evento foi surpreendentemente silenciosa. Não havia mais a tensão de antes, apenas uma calma e profunda sensação de dever cumprido. As luzes da mansão pareciam mais quentes, mais acolhedoras. O grande salão, antes frio e impessoal, agora guardava o eco dos aplausos e da emoção daquela noite. Não houve uma grande comemoração. Em vez disso, os três se reuniram no lugar onde tudo realmente começou: a biblioteca. Henrique serviu suco para todos, e eles se sentaram. Isabela entre ele e Mariana, o cansaço da noite se misturando a uma alegria serena. A menina, com a energia que só as crianças possuem após um grande acontecimento, não parava de mover as mãos, contando cada detalhe da noite do seu ponto de vista. Tinha uma moça com um cabelo azul brilhante, e o homem que falou antes de nós parecia um pinguim de tão sério. Ela gesticulou, arrancando uma risada genuína de seu pai. Henrique se esforçava para acompanhar, seu vocabulário em libras ainda limitado, mas seu interesse era total. Ele tentou responder: "Pinguim, você é muito engraçada." Ele errou o sinal de engraçada, fazendo algo parecido com macarrão. E Isabela caiu na gargalhada, uma risada sonora e infantil que agora era música naquela casa. Ela corrigiu o pai com paciência e ele repetiu o gesto, rindo de si mesmo. Mariana observava a cena com o coração transbordando. Meses atrás, aquele homem era um poço de autoridade e distância. Aquela menina, um retrato da apatia. E ela mesma, uma alma em fuga, buscando se apagar do mundo. Agora, eles formavam uma família improvável, reconstruída sobre as ruínas da dor de cada um, unida por uma linguagem que nascia do afeto. Ela se lembrou de sua antiga vida, da dor lancinante que a fez abandonar tudo. A dor ainda existia, como uma cicatriz que nunca desapareceria por completo, mas já não a paralisava. O amor que sentia por sua filha Laura não tinha sido substituído, mas sim honrado.
Ensinar Isabela foi a forma que a vida encontrou de dizer que aquele amor era grande demais para morrer. Seu propósito não estava perdido, estava transformado. Quando Isabela finalmente se aninhou na poltrona, vencida pelo sono, Henrique olhou para Mariana. A gratidão em seus olhos era tão clara que nenhuma palavra seria necessária. Mas ele precisava dizer: "Eu nunca vou ter palavras para agradecer o que você fez", disse ele, a voz baixa para não acordar a filha. "E não estou falando apenas pela Isabela. Olhe para esta casa, para mim. Você nos trouxe a vida de volta." Mariana sorriu, um sorriso tranquilo de quem está em paz com seu caminho. "O mérito não é meu, Henrique. Eu apenas mostrei uma porta que sempre esteve aqui. Foi o senhor que teve a coragem de girar a maçaneta e entrar. Foi o senhor que aprendeu a ouvir." Henrique olhou para a filha adormecida, o peito subindo e descendo suavemente. Com um cuidado infinito, ele a pegou no colo. O gesto era tão natural, tão cheio de amor paternal, que parecia que ele a carregava assim todas as noites de sua vida. Isabela, mesmo em seu sono profundo, se aconchegou em seu peito e, por puro instinto, sua mãozinha se moveu contra a camisa do pai, formando o sinal de casa. Henrique parou, sentindo o pequeno gesto em seu coração. Ele olhou para Mariana por cima da cabeça da filha e seus olhares se encontraram em um entendimento mudo. Ali estava a prova final de sua jornada. A menina não precisava mais se esconder atrás de estantes ou se fechar em seu próprio mundo, porque ela finalmente havia encontrado seu lugar seguro. Seu lar não era mais a mansão, mas o abraço de seu pai. Naquela noite, a grande casa no Morumbi dormia em paz. 3 vidas, antes quebradas e isoladas pela tragédia e pelo silêncio, haviam se reencontrado no único lugar onde a cura é possível, no afeto. Mariana encontrou um novo propósito para seu amor de mãe. Isabela descobriu que sua voz, mesmo silenciosa, era poderosa o suficiente para mover o mundo. E Henrique aprendeu a lição mais valiosa de todas, uma que nenhum de seus negócios milionários poderia lhe ensinar. A de que, às vezes, um filho não precisa de respostas, de soluções ou de coisas. Às vezes, tudo o que uma criança precisa para florescer em meio ao mais duro inverno é simplesmente ser escutada no silêncio, por alguém que se recuse a desistir de sua alma. A vida, por vezes, nos arranca pedaços da alma, leva quem amamos, destrói os nossos planos e nos deixa com um silêncio que parece eterno. E nós, que já vivemos o suficiente para colecionar tantas saudades, aprendemos a conviver com as nossas cicatrizes. A história de Mariana nos lembra que as nossas maiores dores também podem guardar os nossos maiores dons. O mesmo amor que a fez sofrer foi o que a fez curar. Ela nos ensina que nunca é tarde para encontrar um novo propósito, não para substituir o que foi perdido, mas para honrá-lo. Nossas experiências, nossas perdas e nossa capacidade de amar não morrem. Elas apenas esperam por uma nova primavera, um novo coração para aquecer. O fim de uma história é, muitas vezes, apenas o começo de uma nova forma de amar. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!